Citroën C4 Cactus ainda vale a pena? Vem comigo! Salve, salve meus amigos, tudo bem? Bem-vindo ao canal GT Car School, sou o Gabriel Teixeira e já vim trazer para vocês um carro bem interessante, Citroën C4 Cactus. Esse SUV aqui realmente com um design bem diferenciado, que ficou bem bacana. Bom, a gente vai fazer então aqueles comentários de pontos positivos, negativos, aquela avaliação completa, custo de manutenção, enfim, para você realmente saber se esse carro é para você ou não. Primeiramente, Citroën, de onde ela surgiu em 1919, pois é, uma montadora já bem antiga, fundada por André Citroën, lá em Paris, que é onde é a sede dela. Vale lembrar que depois houve o grupo PSA e no final, em 2021, acabou se juntando com o grupo da Fiat, formando o grupo Stellantis. E de 2021 a 2022, esse carro aqui foi o único carro da marca francesa vendido em nosso território aqui nacional. Na verdade, acabou saindo o Citroën, então o Citroën saiu, o C3 na verdade saiu em 2021, voltou depois, então nesse meio tempo aí, ela acabou ficando sem nenhum carro para cobrir. Ficou sendo apenas o C4. Vou lembrar que também ela já tinha o C4 Lounge e também tinha o Aircross. Bom, comentando desse carro aqui, por incrível que pareça, ele é maior do que o Nivus, né? Então ele é um SUV compacto, que acaba competindo mais com o Pulse e com o Nivus do que com os outros SUVs. É um carro bem interessante, ele tem um motor 1.6 aspirado, mas também temos a opção do motor 1.6 THP. Motor 1.6 turbo muito mais sofisticado. Essa versão aqui que nós temos é a versão Fuel, que na verdade é a intermediária. Então quais nós temos? A mais básica de todas é a Live, depois nós temos X-Serie, depois Fuel, Fuel Pack e no final temos a Shine. Todas elas com motor 1.6 aspirado. E apenas a versão mais top, Shine, que ela tem motor 1.6, que ela é do THP, que é motor 1.6 turbo. Legal. Vale lembrar que esse carro aqui está partindo de 100.990 na versão mais básica e ela chega até no motor THP a 147.990. Então realmente os preços variam bastante, mas a grande parte das vendas do carro é com motor 1.6 aspirado, que é o que nós temos aí como esse daqui. Esse carro aqui é interessante que ela é a versão Fuel, então ela tem alguns recursos como por exemplo farol de neblina, porém ele não tem a multimídia, uma multimídia mais simples. Esse carro aqui é de locadora, então provavelmente devem ter comprado uma versão aí que foi um pouco misturada, porque a Fuel na verdade vem com uma multimídia melhor do que essas que nós vamos ver aqui no carro. Algo interessante, esse carro aqui é feito em Porto Real, lá no Rio de Janeiro. Esse carro aqui surgiu em 2018 com o objetivo de ser o principal produto da marca francesa aqui em nosso país. O objetivo também foi tirar um pouco esse mito de que realmente carros da Citroën, Peugeot e Renault também tinham um pouco de preconceito, que são carros que não eram duráveis, de manutenção cara e complexa. O grupo PSA, então na época Peugeot e Citroën, fizeram um trabalho para realmente mudar essa imagem e mostrar que realmente o carro consegue ter um custo-benefício interessante e um pós-venda bom também, e acabou correndo a melhoria aí. Esse carro, quando lançou, acabou não vendendo muito, mas atualmente até que tem uma boa quantidade de vendas, em torno de 1.800 unidades aí por mês, que a gente tem uma tendência aí de subida também, chegando próximo aos seus 2.000 unidades aí por mês, mas já chegou a ser menos de 1.000, então realmente a gente percebe que a Citroën aos poucos, se vê bastante esse carro na rua, ela tem conquistado espaço aí no mercado dos SUVs. Na parte da frente, então, temos um design bem interessante, muito característico da marca. Essa parte de em cima mais uns filetes, na parte de baixo faróis maiores. Nessa versão, sim, temos farol de neblina. Gosto bastante aqui desses filetes da grade, que elas acabam emendando, unindo junto com o logo. Gosto bastante, acho que realmente dá um design bem interessante para o veículo. Um capô simples, mas que acaba combinando bastante com o design aí e a assinatura da marca. A gente vem para a parte lateral aqui, nós temos um pneu 205 55R17. E o carro ele tem um bom ângulo de ataque, tem um ângulo de ataque de 22 graus, que é o que? O ângulo que se forma da ponta ali do para-choques até a tangente aqui do pneu com o chão. Então esse ângulo aqui é de ajuda o carro a transpor obstáculos na parte da dianteira, tem 22 graus, o que é um ângulo muito bom. A altura do solo, 225 mm, bem interessante também. Temos repetidores de seta aqui, barras longitudinais no teto e a nossa antena fica também na parte traseira. Gosto bastante do design do carro, acho que realmente é algo que é um grande diferencial do veículo, não ficou como os outros SUVs, não parece cópia de nenhum outro veículo, tem realmente uma identidade própria. Na parte traseira utilizamos rodas também de leve aro 17, com a mesma medida de pneu, porém aqui nós utilizamos tambor, não freio a disco. Vale lembrar que nas versões turbo, sim, nós temos
a freio a disco na traseira. E a parte traseira também é eixo de torção, não é uma suspensão independente. A traseira realmente eu acho um charme à parte. Temos lanternas em LED com uma impressão 3D, parece que realmente o carro em 3D, bem bacana isso daí que eles fizeram. De um lado vem escrito C4 e não vem aqui escrito qual a versão do veículo. Para quem não sabe, que a Citroën na verdade ela representa duas engrenagens, né? Então esse é o objetivo do símbolo dela. Legal, aqui nós temos então um porta-malas de 310 litros, porta-malas iluminado e relativamente amplo. Eu acho que a medida dele é muito bom, é um porta-malas profundo, só acho que por ele o assoalho se acabar sendo um pouco mais afundado, dificulta para você colocar alguns objetos e empurrar, como é muito comum em outros SUVs. Mas acho que é uma capacidade muito boa, os bancos também são bipartidos, então para uma viagem vai tranquilamente. E a questão do step, aqui embaixo nós temos acesso então ao step, que ele é de uso temporário, como a maioria dos veículos hoje em dia, ou seja, você só pode rodar até 80 km por hora e percorrer até 80 km, na verdade só pode correr até 80 km por hora com esse pneu, né, de uso temporário. Você não pode passar disso e também, como o próprio nome diz, você só pode usar por um tempo. Só até você realmente achar um borracheiro não é aconselhável você andar com ele, pois desestabiliza, já que é de outra medida. Legal. Aqui nós temos então as luzes de placa, né, uma tampa grande. Muito se questiona da altura aqui, acaba ficando alto realmente para as pessoas que têm uma estatura um pouco mais baixa. Mas mesmo assim é uma tampa acabada, não é nada com flanela, porém ele acaba tendo aqui uma parte plástica que esconde os cabos, enfim. Uma parte para você realmente puxar aqui. E também temos o tampão, ele é flanelado, bem interessante. Fixos por duas partes, bem simplesinhas, como realmente ocorre no Etios. E aqui também nós temos os amortecedores. Para você abaixar a tampa, ela é um pouco pesada, mas ela acaba fechando bem, isso não é um problema. Realmente nós temos aqui a traseira com esse design bem interessante, eu gosto muito. Afinal, o que nós temos então aqui debaixo do capô? Curiosamente nós não temos manta acústica. Por que curiosamente? Porque mesmo assim o carro consegue ser bem silencioso, inclusive para quem está aqui no lado de fora. Então debaixo do capô nós temos um motor que é em 118 cavalos no etanol e 115 na gasolina, isso a 5.750 RPM. Com torque de 16,1 kgfm a 4.750 RPM no etanol. Na gasolina o torque é o mesmo, porém chega em rotação mais alta. Para lembrar que ele é um câmbio de 6 marchas, AISIN, câmbio convencional com conversor de torque. Esse motor aqui ele tem tecnologias relativamente novas, né? Na verdade já está aí na média do mercado, que ele tem duplo comando no cabeçote, variação apenas de admissão, utiliza correia dentada. Já tem aquele sistema de pré-aquecimento que não necessita mais do tanquinho de partida frio. Vou lembrar que a versão mais top vem com motor THP, que rende até 173 cavalos a 6.000 RPM, com torque de 24,5 kgfm a 1.400 RPM. Ou seja, realmente para o motor 1.6 turbo o torque chega muito antes. É um carro totalmente diferente, com outro desempenho e outra pegada. Como então aqui é a porta traseira? Bom, a gente olhando ela aqui, nós percebemos que realmente ela é todo um acabamento bem simples. Porém é interessante que eles brincam aqui com o desenho dela. Por exemplo, o layout aqui, o design na verdade é muito parecido com o design total do carro. Nós temos apenas essa parte aqui que ela é de tecido, mas temos tecidos com texturas diferentes, que acaba dando uma impressão de um pouco mais sofisticado que realmente é. Alto-falante na parte de baixo, aqui nós temos como se fosse um porta-objetos. Poderia ser um porta-copos que seria mais interessante. Algo que realmente pode incomodar um pouco aqui é que nós temos parafusos aparentes. Algo que já não combina muito bem com um SUV. Bom pessoal, a gente vai lá então um pouco o espaço interno aqui. A gente pode perceber que para a cabeça realmente não é um dos melhores, né? Realmente aqui, eu que tenho 1,80 m, realmente eu fico reto, minha cabeça bate um pouco aqui. Para o banco também nós temos aqui praticamente 3 dedos até o encosto, então isso acaba tendo um espaço regular, não é um espaço tão ruim assim, não fica tão apertado. O que eu acho que poderia ter, a gente tem aqui essas, como se fosse ganchinhos para a gente colocar a roupa, mas poderia ter alças de teto, porque principalmente idoso, quando você vai fazer a curva ali e tal, o idoso gosta muito de segurar aqui, né? Então realmente é algo que faz falta principalmente para um SUV. Temos luz na parte traseira, não é ruim, mas acho que quando ela fica aqui mais no centro é melhor. 106 pontos para os seus ocupantes,
como manda a lei, bem como encosto de cabeça também para os 3 ocupantes. Temos um túnel central aqui também relativamente alto que as pessoas comentam bastante, que incomodam bastante as pessoas aqui por questões, somente que vai aqui no centro acaba se sentindo um pouco incomodado. Nessa versão, infelizmente, nós não temos USB na parte traseira, também nós não temos saída de ar-condicionado, infelizmente. Vamos verificar então aqui como é a porta dianteira, o acabamento dela. Bom, nós temos um acabamento bonito, temos aqui diferença de textura, de materiais, porém acabamento simples. Ele tem esse mesmo padrão de design do carro, e nós temos tecidos apenas nessa parte aqui. O carro tem diferenças aqui de textura, mas acabamento sempre bem simples. Temos aqui então um botão para travar os vidros, os 4 vidros, aqui os retrovisores elétricos. Temos um porta-objetos aqui também que dá para você colocar algum copo, mas se fosse em formato de copo seria melhor porque facilitaria até segurar ele. O espaço que nós temos aqui para a cabeça é bom, né? A cabeça acaba não batendo, mas mesmo assim a gente também consegue regular a altura, deixar o banco mais alto ou mais baixo, bem como regular também aqui o encosto para ele, a inclinação dele. A regulagem aqui para frente e para trás ela é manual, como a maioria dos carros. Legal, para a gente mexer aqui na alavanca, que ela sobe e desce, você põe a mão por debaixo do acabamento. Eu realmente achei estranho, que parece que você tem uma parte quebrada aqui no acabamento, mas enfim, você puxa a alavanca para baixo, é legal que ele não despenca. E aí você coloca realmente, regula em altura e profundidade, a posição melhor que te agrada para que você consiga dirigir com mais conforto possível. Depois você trava e já era. Então realmente você consegue regulagem aqui para a forma que você achar melhor. Interessante como o carro já tem uma posição de dirigir alta, isso acaba agradando bastante também. Então você acha a sua posição aqui mais confortável. Avaliando a parte interna aqui no geral, como eu falei para vocês, o espaço é bom. Eu gosto porque aqui para a perna, como não avança tanto aqui, o console acaba não batendo o joelho, nem a perna, principalmente para quem é mais alto. Temos então aqui a alavanca do câmbio, que ela tem as posições convencionais, também temos o botão Sport e também o botão Eco. Gosto do painel, acho ele realmente com um design bem interessante, bem harmonioso com os oblongos como o carro em si ele é. Acho legal porque a gente tem um porta-objetos aqui e também acho legal porque nós temos um porta-luvas ali relativamente grande, principalmente a tampa. Nessa multimídia não é a que vem na versão Fuel, nessa daqui é o que veio, mas por ser um carro de locadora provavelmente devem ter simplificado. Acho legal a parte aqui dos designs com um botãozinho também. Temos um porta-objetos aqui, outro aqui embaixo e 2 porta-copos. Então, realmente o carro é bem servido de porta-objetos. Só que o apoio de braço que realmente ele poderia ser um pouco maior para apoiar melhor. Quando você está dirigindo, realmente que você perde o apoio dele. Os bancos, eles são relativamente macios, a espuma, mas não gosto muito do tecido, é um pouco áspero. E também ele é muito curto, então isso acaba incomodando bastante, principalmente em viagens. Temos aqui no porta-sol, não temos luz, porém nós temos espelho tanto para o lado do motorista, quanto também para o lado do passageiro. Creio que aqui caberia sim uma luzinha, principalmente porque é um SUV. Aqui dentro então nós temos um volante simples, nós não temos botões, por exemplo, para mexer no rádio. Provavelmente a versão Fuel tem, que é essa, porém essa aqui é para locadoras, então deve ter sido mais simplificada. As saídas de ar mantêm o mesmo padrão de design. O acabamento todo muito simples, né? Bem simplório aqui o acabamento do painel. Apesar de ter diferentes texturas para dar uma disfarçada nisso. Legal esse design aqui que eles fizeram, na verdade como se tivessem 2 níveis aqui. Bom, para a gente ligar o carro então, a gente vira a chave aqui e aí ligamos então o veículo e temos umas informações básicas dele. Aqui é um painel muito simples, ele tem poucas opções e ele é monocromático, né? Marca praticamente ali a temperatura, o odômetro parcial, total, consumo. Do lado esquerdo temos aqui marcador de combustível, do lado direito aqui nós temos que mostra se ele está no modo econômico ou não, e na parte de cima o conta-giros. Bem simples, acho que para um SUV realmente mereceria algo mais sofisticado. A central multimídia aqui, podemos dizer assim, ela é muito simples. Conseguimos mexer no ar-condicionado, no som, né, quando a gente vem aqui em home. Ela é bem simples, tem algumas informações, mas ela é monocromática e também bem simplificada. Temos os botões aqui para você praticamente mexer no ar-condicionado, desembaçador traseiro. Aqui o câmbio com as opções Sport e também com a opção Eco. Quando você liga o carro, então vou ligar aqui para vocês verem. A gente aperta o botão do Sport. Apenas no cantinho ali fica aparecendo um S, perto ali onde marca o consumo, se o carro está sendo econômico ou não.
Quando a gente tira do modo Eco, ele já mostra ali em cima. Também temos o piloto automático e limitador de velocidade, que é numa alavanca que ela fica aqui embaixo, uma posição meio diferente para quem não está acostumado. E aí você realmente consegue ativar, transformar aqui, você consegue, se você realmente quer como limitador ou se você quer realmente como piloto automático. Mas ele é convencional, não é um piloto automático adaptativo, por exemplo. Acho legal essa parte aqui do design, ela realmente é um porta-objetos e combina bastante com os oblongos que o veículo tem. Já na parte de baixo aqui, nós temos também acesso ao porta-luvas, que ele é relativamente amplo. Porém, ele não tem luz e também ele não tem saída de ar-condicionado. Eu acho interessante que a tampa dele realmente é bem grande. Pessoal, estão gostando aí da avaliação? Se sim, deixa os comentários aqui se você comprar esse carro, se não. Mas vamos lá para a conclusão então, falar dos pontos positivos, negativos, custo de manutenção e para que a gente indica. Pontos positivos primeiramente. Muito elogiado a estabilidade do carro. Pois é, ele é um carro alto, 225 mm de vão livre, porém, mesmo assim, ele é um carro que consegue ser bem estável na estrada, na cidade. Você faz curvas relativamente rápido e o carro realmente consegue manter o carro ali sem balançar muito a carroceria. É um ponto muito positivo aí para a Citroën. Outro ponto muito elogiado é a questão do conforto. O sistema mola amortecedor trabalha muito bem, dando um conforto bem interessante para o carro, ao mesmo tempo que acaba trabalhando com a estabilidade do veículo. Algo interessante, o carro ele utiliza eixo de torção na traseira. Mesmo assim, ele consegue sim ser um carro bem estável. Outro ponto muito elogiado aqui do veículo é a questão dos ruídos. Tanto para quem está externo, o isolamento acústico ali é bom, e é mais curioso porque não há manta acústica ali no capô, mas mesmo assim você não ouve tanto barulho aqui fora. E até para quem está dentro também, o isolamento acústico foi muito caprichado. Você não ouve os ruídos externos, a não ser em rodovia. Se você acelerar muito, o motor acaba invadindo, o ruído do motor acaba invadindo um pouco a cabine. Mas mesmo assim, no geral, na maioria do uso, ele é bem interessante, realmente, ele é bem silencioso. Mas nem tudo é perfeito, Gabriel. Quais são os pontos negativos? Custo de peça, tenho certeza. Não é o custo de peça dos pontos negativos. Um deles é que o acabamento interno do carro realmente é muito simples, né? A gente percebe que os materiais também não são bons e alguns parafusos também ficam à mostra. Provavelmente com o longo do tempo pode sim começar a ouvir ruídos aí internos. Outro ponto também que podia melhorar é a questão do painel. Painel muito simples, é um painel digital, mas monocromático, poucas informações. Para um carro desse nível sim, mereceria ter aí já um painel mais sofisticado, mais interessante. Outro ponto negativo também é a questão do consumo. Alguns elogiam, mas a gente critica o consumo. Por ser um motor 1.6, é um motor de baixa cilindrada, acreditava-se que deveria ter um desempenho, não um desempenho, mas somente um consumo menor, que é algo que não ocorre, infelizmente. Legal, Gabriel, mas questões de manutenção. Gostei do carro, legal, quero comprar. Mas quanto custa? Antes disso, não se esqueça de se inscrever, hein? Vamos lá, manutenção. Se você fizer as revisões desse carro até os seus 60 mil na concessionária, você vai gastar em torno aí dos seus R$5.300. Né? Então realmente está na média aí para um SUV. Não é uma manutenção barata, mas está na média. E as questões das peças, o kit de peças que você tanto fala, quanto fica? Vamos lembrar, o kit de peças são a parte dos filtros, ar, óleo, combustível, parte de vela, também correia dentada quando o carro tem, que é o caso desse daqui, disco e pastilha dianteiros, amortecedores dianteiros e traseiros. Esse kit de peças, adivinha quanto ficou? Ficou absurdamente caro? Não. Surpreendente, R$2.500 aproximadamente. Vale lembrar que essas peças não são de concessionária, porém são de marcas boas que a gente tem no mercado. Então realmente esse carro aqui não tem um custo de manutenção tão absurdo quanto teve no passado. Quando você procura, conversa com antigos donos, você não vê relatos de reclamações relacionadas à manutenção. O pessoal faz umas críticas de acabamento, enfim, mas não se comenta muito da manutenção de ter problemas. Só um problema que vale salientar, que eu tenho acompanhado, acontece bastante, é a questão da troca do combustível. Se utilizou muito gasolina, vai colocar etanol, por exemplo, o carro tem dificuldade na leitura e interpretação desse novo combustível. E aí sim, tem casos de, por exemplo, você ter que ficar sem o carro ficar parado e ser guinchado. Então fique muito atento a isso, realmente é um problema crônico aí, muito comentado por donos de Citroën C4 Cactus, né? Mas é o único problema aí, afinal, nenhum carro é perfeito, nós sabemos que todos os carros têm seu calcanhar de Aquiles.
Legal, então, poxa, Gabriel, pontos positivos, negativos, manutenção, mas para quem indica? Será que esse carro é para mim? Bom, para quem eu indico esse carro? Eu acho que é um carro bem versátil. Tem um espaço interno relativamente bom, para quem tem abaixo de 1,80 m, porta-malas interessante, 310 litros, vale salientar que é um carro compacto, a altura do solo aqui 225 milímetros, é uma altura boa, então eu indico para o único carro da família. Você tem um carro que você vai precisar levar a família, um carro para o dia a dia, e fim de semana você vai pegar uma estradinha de terra, você gosta de uma cachoeira, de uma praia, gosta de pescar, eu acho que esse carro vai te atender bem. Ele é um carro que, como usado, ele é mais interessante do que como zero. Se você pegar um carro desse com a manutenção em dia, pode comprar usado que vale a pena. Zero eu já acho o carro muito caro. 100 mil por o valor desse daqui, acho que já fica um pouco fora aí do que a gente tem, principalmente comparando com a concorrência. Por exemplo, algo bem interessante que eu vou comentar com vocês. Se você pegar esse motor 1.6, você pega alguns carros mais baratos, até mais equipados. Como, por exemplo, você pega o Pulse com motor 1.3. Ou você consegue pegar na versão um pouco mais sofisticada, o Nivus com motor 1.0 vai te entregar mais do que esse daqui. Se você quer comentar da versão THP mais cara, com valor abaixo do valor que cobra-se nesse THP, você pega, por exemplo, o Renegade, que é um carro que tem um acabamento muito melhor e um desempenho bom também. Como também você consegue pegar uma Duster, mais espaço interno, mais porta-malas e também com um desempenho muito bom. Por isso que eu acredito que esse carro zero não vale tanto a pena, mas como usado realmente é uma ótima opção. Inclusive é um dos SUVs mais baratos da faixa de preço dele. Então vamos, pessoal, obrigado por vocês terem ficado com a gente até o final. Você está afim de comprar um carro desse usado, mas sem medo de comprar um carro desse com problema, que vai te dar dor de cabeça? Eu tenho uma boa dica para você. Veja aqui nos comentários, aqui tem um link que realmente eu consegui te ajudar a resolver o seu problema de forma bem objetiva e rápida. E aí você não vai ter o risco de comprar um veículo desse e ter uma surpresa desagradável de ter que gastar bastante ao comprá-lo. Pessoal, obrigado por ter ficado com a gente até o final. Acompanhe a gente nas redes sociais, GT Car School, Instagram, Facebook, Kawaii e TikTok. Tamo junto na eletrificação e na combustão. Valeu!